Uma campanha na internet com ataques ao Congresso provoca preocupação e apelos por moderação. A quem servem os meios de comunicação? Então eu acho que a entrada do Jornal Nacional ontem foi muito interessante. Pois é, me chama bastante atenção o tempo dedicado a esse assunto, como se o governo, o campo progressista, a esquerda, estivesse fazendo algum crime, né? Alguma desinformação, espalhando fake news, utilizando a IA como um instrumento de desinformação para a população. Não, o jogo todo mostra que quando a coisa aperta para o lado dessa elite, eles rapidamente se aglutinam, né? Setores que aparentemente poderiam estar em lados diferentes, ainda que estivessem trilhando a mesma linha, o caminho sempre foi, não, nós somos mais democratas, somos mais limpinhos, nós não queremos nos misturar com essas pessoas. Mas na hora que o jogo aperta, eles fazem o que eles fizeram ontem nessa reportagem, né? Jogaram no Jornal Nacional um tempo longo, dando voz a personagens que são responsáveis por espalhar fake news, por espalhar mentiras, difamar, atacar, né? Eu não vi essa mesma matéria, esse mesmo enfoque, essa mesma força com tantas vozes sendo ouvidas quando se tratou, por exemplo, do Pix, né, das desinformações passadas em relação ao Pix. Não vejo essa mesma atitude quando se trata, por exemplo, de uma fake news que está sendo espalhada por esses dias, dizendo que o governo federal quer impor um IPVA para bicicleta, né, como se isso fosse possível, né? Eles dão nas notinhas lá dos jornais e não tratam isso como se fosse um instrumento. Eles não tratam esse mesmo assunto quando se trata do gabinete do ódio, das milícias, que ficaram o tempo todo estimulando o golpe, da mesma forma que trataram ontem, tentando colocar o governo como se ele fosse responsável por estimular uma violência. Ontem o Merval falou isso, verbalmente, né? Disse, essa postura do PT, dos partidos que estão espalhando essas IAs, esses vídeos, é para estimular a violência, é para fazer com que as pessoas agridam os mais ricos. Isso é um absurdo, isso não pode. Então eles estão sentindo, primeiro sentiu o baque. E aí tem que reforçar aquilo tudo que foi feito com esses vídeos, a qualidade disso e como isso impactou e gerou a reação que tem. Ontem eu vi aqui quase meia hora de transmissão na Globo News só para tratar de como as redes se modificaram. Então, a extrema-direita tinha o espaço do debate, que era as redes sociais. Quando ela perde, vira esse movimento. Não pode. Não, só a gente é que pode debater. O que está sendo demonstrado agora é que finalmente a gente conseguiu furar uma bolha. Você viu o Jornal Nacional defendendo os super ricos? Isso te surpreende? Eles usam o jornalismo para defender os próprios interesses. 7 segundos ali, a menina explicou a Agenda 7, por exemplo, que a Globo adota assim, há décadas, né? Então, eu estou muito satisfeito, animado com essa profusão de vídeos. Sei que há um risco, mas a gente tem que, na vida, é feita de riscos e de escolhas. E nós estamos diante de uma encruzilhada histórica que exige uma escolha do campo progressista. E essa escolha precisamos combater os privilégios e precisamos enquadrar um poder da República que está disfuncional. E esse poder é o Congresso Nacional. Então, com cada frase curta, rápida, que se estabelece o mecanismo de maneira simples. Qual é o mecanismo? O poder financeiro domina o poder político, e a mídia é o instrumento pelo qual se propagandeia essa dominação. Isso ficou muito claro no Jornal Nacional, tanto que motivou esses vídeos com uma identificação quase instantânea, na velocidade de um Pix. Você associa essa ideia de que o Jornal Nacional faz assessoria de imprensa para os interesses dos ricos. Isso é maravilhoso, é sensacional, do ponto de vista da conscientização política, do ponto de vista da democratização da mídia. Isso não exclui o fato notório de que o campo progressista, os governos do PT, pouco avançaram na democratização da mídia, e esse é um assunto que sim, responsabilidade dos governos petistas, certo? Tem esse passivo nas costas que é preciso que se diga. Apesar disso, está tendo um movimento de questionamento. E precisa se intensificar. Daiane falou, acho que ontem, tem que ser daqui doravante até a campanha. Porque a agenda legislativa, ela também tem que ser impactada com essa pressão. Se não, Léo, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e parcialmente para quem ganha até 5 mil, com a taxação dos super ricos na forma de compensação, senão essa agenda não anda. E tem um amigo meu, Davi, que diz que a grande mídia são os verdadeiros gedeões do simulacro. É o simulacro dessa ordem, do capital financeiro, da destruição da natureza, da concentração da riqueza sem limite, da política que olha só o imediato. E é impressionante como ela se junta com o que há de mais atrasado no Congresso, que é aumentar o número de deputados, emendas PIX, emendas impositivas, com o que é moderninho, entre aspas, que é o capital financeiro, os fundos de investimento, as aplicações financeiras. O mundo e o Brasil está vivendo uma encruzilhada. Ou a gente enfrenta esse modelo
e coloca a pauta do povo como prioritária, ou então nós vamos ficar governando só para consertar remendos, só para fazer remendos, só para tapar buraco, e não resolve os problemas do povo. E eu acho que o partido dessa ordem neoliberal, entreguista, imperialista, é a mídia. A maneira como eles cobrem, por exemplo, o extermínio em Gaza, a maneira como eles cobrem o próprio governo Trump, a maneira como eles cobrem a Venezuela, como eles cobrem o Brasil, a maneira como eles cobrem a China, como eles cobrem a Rússia, é todo um viés do mundo ocidental imperialista. É uma espécie de rosário, é uma ladainha. O ajuste fiscal virou uma ladainha para esse pessoal. E tem alguns professores da academia que estão de plantão para serem comentaristas dessa ordem neoliberal. Então nós estamos vivendo um enfrentamento democrático que eu acho que é muito importante.